Eles viveram sob o mesmo teto por anos, mas sempre separados por um silêncio cruel. Quando a morte se aproxima, ele implora por uma última chance com ela. E o que acontece entre eles naquela noite será eterno. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. No alto de um penhasco rochoso que se erguia sobre as águas turbulentas do Atlântico, na costa da Bahia, a mansão Santarém desafiava o tempo como uma cicatriz de mármore e ferro forjado contra o céu sempre carregado. Suas janelas coloniais permaneciam eternamente abertas à brisa salgada que subia do mar, carregando consigo o cheiro de algas e memórias que se recusavam a morrer. Era ali, naquele palácio decadente, que um dia simbolizou o poder absoluto de uma das famílias mais influentes do país, que Rodrigo Santarém vivia seus últimos dias. Aos 58 anos, Rodrigo ainda mantinha a postura altiva de quem comandou por décadas um dos maiores conglomerados farmacêuticos da América Latina, mas seu corpo traía a realeza que ele tentava preservar. A doença degenerativa que corroía seus músculos avançava implacável, transformando o homem que um dia decidiu o destino de milhões em uma sombra de si mesmo. Suas mãos, antes firmes ao assinar contratos que movimentavam bilhões, agora tremiam ao segurar uma simples xícara de café. As pernas que o carregaram pelos corredores do poder começavam a falhar, obrigando-o a se apoiar em bengalas de mogno que odiava usar. Ele não temia a morte que se aproximava devagar, como uma maré inevitável. O que o aterrorizava era a perspectiva do esquecimento, de partir deste mundo sem ter experimentado o amor verdadeiro, aquele que não se compra com poder ou se conquista com ameaças. Durante toda a sua vida, Rodrigo havia colecionado mulheres, como troféus, modelos, atrizes, socialites que se derretiam diante de sua conta bancária e do prestígio de seu sobrenome. Mas nunca havia sentido aquela conexão profunda, visceral, que fazia os poetas escreverem versos e os loucos cometerem crimes passionais. O Império Santarém havia sido construído sobre alicerces que poucos ousavam questionar. Acordos obscuros, com governos corruptos, testes clínicos realizados em comunidades carentes do interior, onde a pobreza tornava as pessoas vulneráveis a promessas de tratamentos gratuitos. Rodrigo lembrava-se perfeitamente da primeira vez que autorizou um teste em humanos, sem seguir todos os protocolos de segurança. Era jovem, então, ambicioso, movido pela sede de superar os concorrentes internacionais. Quando os primeiros relatórios de efeitos colaterais graves chegaram à sua mesa, ele os engavetou. Quando as primeiras mortes foram registradas, ele comprou o silêncio das famílias. Quando a imprensa começou a investigar, ele financiou campanhas de desinformação. Rodrigo sabia que suas mãos estavam manchadas de sangue, que cada comprimido vendido em suas farmácias carregava o peso de vidas sacrificadas em nome do lucro. Ele havia construído um monstro que agora o devorava por dentro. Uma culpa que nenhum dinheiro conseguia comprar ou advogado conseguia absolver. Mas havia uma ferida em sua alma que sangrava mais que todas as outras. Uma cicatriz que tinha nome e sobrenome. Helena Carvalho. Helena havia chegado à mansão 3 anos antes, contratada para cuidar de Miguel, o filho bastardo do irmão mais novo de Rodrigo. O garoto, então, com apenas 12 anos, era resultado de um escândalo que abalou os alicerces da família. Seu pai, Paulo Santarém, havia se envolvido com drogas pesadas e mulheres de vida duvidosa, frequentando boates de luxo em São Paulo, onde gastava fortunas em uma noite. A queda foi rápida e brutal. Em questão de meses, Paulo passou de playboy respeitado a viciado em cocaína que vendia joias da família para sustentar o vício. A overdose que o deixou em estado vegetativo permanente aconteceu em um apartamento, de cobertura em Ipanema, na companhia de 3 prostitutas e 2 traficantes de drogas sintéticas. A mãe de Miguel, uma dançarina de boate chamada Carla, que Paulo mantinha como amante em um apartamento no Leblon, descobriu a gravidez poucos dias antes do acidente. Após o coma de Paulo, ela tentou chantagear Rodrigo, exigindo uma fortuna
em troca do silêncio sobre a existência da criança. Rodrigo pagou, mas Carla desapareceu assim que o dinheiro foi depositado em sua conta, deixando o bebê aos cuidados de uma vizinha que não tinha condições de criá-lo. Miguel chegou à Mansão Santarém como um fantasma do passado, um lembrete constante dos erros da família. Rodrigo, que nunca desejou ter filhos e sempre evitou relacionamentos duradouros, viu-se responsável por uma criança traumatizada, revoltada, que chorava todas as noites, chamando por uma mãe que nunca mais voltaria. O menino era difícil, agressivo com os funcionários, rebelde na escola particular onde Rodrigo o matriculou. Várias babás e governantas tentaram cuidar dele, mas todas desistiam em questão de semanas, incapazes de lidar com seus ataques de raiva e episódios de depressão infantil. Foi então que a diretora do colégio sugeriu o nome de Helena Carvalho. Ela tinha formação em pedagogia e psicologia infantil, mas principalmente tinha experiência com crianças traumatizadas. Rodrigo não esperava muito quando a entrevistou por videoconferência, vendo apenas uma jovem tímida de 21 anos que falava baixo e evitava olhar diretamente para a câmera. Mas algo em sua voz, uma firmeza disfarçada de delicadeza, o intrigou. Quando Helena cruzou os portões da mansão pela primeira vez, numa manhã ensolarada de março, Rodrigo sentiu algo que não experimentava há décadas. Um sobressalto no peito, uma aceleração dos batimentos cardíacos que nada tinha a ver com sua condição médica. Ela vinha de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São José das Águas Claras, onde havia crescido entre as paredes de um convento, educada por freiras que lhe ensinaram mais sobre compaixão e integridade do que sobre os perigos do mundo real. Helena era órfã desde os 8 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro na estrada que ligava sua cidade a Belo Horizonte. O casal voltava de uma consulta médica na capital, onde a mãe fazia tratamento para um câncer de mama, quando um caminhão desgovernado invadiu a contramão e os atingiu em cheio. Helena sobreviveu porque estava na casa da avó naquele dia, esperando o retorno dos pais com o resultado dos exames. A avó morreu 6 meses depois, de desgosto e idade avançada, deixando a menina completamente sozinha no mundo. As freiras do convento de Santa Teresa acolheram Helena com a caridade típica de quem vê na dor alheia uma oportunidade de servir a Deus. Irmã Benedita, a Madre Superiora, era uma mulher austera, mas de coração bondoso, que reconheceu na menina órfã uma inteligência rara e uma sensibilidade que precisava ser cultivada. Helena cresceu entre hinos gregoriais e lições de latim, entre jardins de rosas e bibliotecas empoeiradas, onde descobriu sua paixão pela literatura e pela psicologia humana. Durante a adolescência, Helena desenvolveu uma rotina que a diferenciava das outras meninas sob os cuidados das freiras. Todas as tardes, após completar seus estudos, ela caminhava até o Hospital São Vicente, uma instituição beneficente que atendia os mais pobres da região. Lá, voluntariamente, cuidava de pacientes terminais, lendo para eles, conversando sobre suas vidas, oferecendo o conforto que suas famílias muitas vezes não conseguiam proporcionar. Era naqueles corredores impregnados de desinfetante e desespero, silencioso, que Helena encontrava seu propósito. Dr. Eduardo Menezes, o diretor do hospital, logo percebeu o talento natural da jovem para lidar com o sofrimento humano. Helena tinha uma capacidade quase sobrenatural de acalmar os pacientes mais agitados, de arrancar sorrisos daqueles que já haviam perdido a esperança. Ela não apenas cuidava dos corpos doentes, mas das almas feridas, oferecendo uma presença reconfortante que os medicamentos não conseguiam proporcionar. Dr. Menezes começou a confiar tarefas mais complexas a ela, permitindo que acompanhasse consultas e até participasse de algumas decisões sobre tratamentos paliativos. Foi durante esse período que Helena testemunhou algo que a marcaria para sempre. O hospital havia sido selecionado para participar de um programa de testes clínicos financiado por uma grande empresa farmacêutica. O projeto prometia tratamentos revolucionários para doenças até então incuráveis,
oferecidos gratuitamente para pacientes que não tinham condições de pagar por terapias convencionais. Dr. Menezes, pressionado pela falta de recursos da instituição, aceitou participar do programa, mesmo tendo algumas reservas sobre os protocolos apresentados. Helena lembrava-se claramente do primeiro paciente que morreu de forma misteriosa. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que sofria de artrite severa. Ela havia se voluntariado para testar um novo anti-inflamatório que prometia resultados milagrosos. Nos primeiros dias, o medicamento realmente pareceu funcionar. Dona Conceição voltou a caminhar sem dor. Seus dedos deformados pela artrite recuperaram parte da mobilidade, mas na terceira semana, ela começou a apresentar sintomas estranhos: confusão mental, sangramento nasal, dores abdominais intensas. Em 48 horas, estava morta. O laudo oficial apontou complicações cardíacas não relacionadas ao medicamento experimental. Mas Helena havia passado horas ao lado da cama de Dona Conceição, ouvindo suas reclamações sobre o gosto metálico na boca, as náuseas constantes, a sensação de que algo estava muito errado. Ela tentou alertar Dr. Menezes, mas ele a tranquilizou, explicando que efeitos colaterais eram normais em qualquer tratamento e que a morte da paciente era uma coincidência infeliz. Nos meses seguintes, mais 6 pacientes que participavam dos testes clínicos morreram em circunstâncias similares. Todos apresentavam os mesmos sintomas antes da morte: desorientação, hemorragias internas, falência múltipla de órgãos. Helena começou a fazer anotações em um caderno escondido, registrando cada sintoma, cada reclamação, cada morte suspeita. Ela tentou novamente conversar com o Dr. Menezes, mas desta vez ele foi mais direto. Se ela continuasse fazendo perguntas inconvenientes, seria proibida de voltar ao hospital. A verdade só veio à tona anos depois, quando um jornalista investigativo de Belo Horizonte publicou uma série de reportagens sobre testes ilegais realizados em hospitais do interior. O Hospital São Vicente foi citado como um dos locais onde pacientes pobres foram usados como cobaias humanas, recebendo medicamentos experimentais sem que os riscos reais fossem explicados. Dr. Menezes foi preso, acusado de aceitar subornos para facilitar os testes. Dezenas de famílias processaram a empresa farmacêutica responsável, mas os advogados conseguiram abafar a maior parte dos casos através de acordos extrajudiciais. Helena, então com 19 anos, sentiu como se o chão desabasse sob seus pés. As pessoas que ela havia cuidado com tanto carinho, que havia visto sofrer e morrer, tinham sido sacrificadas em nome do lucro de homens poderosos que jamais pisariam naquele hospital. A revolta que sentiu foi tão intensa que chegou a considerar abandonar sua vocação de cuidar dos outros. Como poderia confiar novamente no sistema médico? Como poderia trabalhar em hospitais, sabendo que, por trás das fachadas de benevolência, se escondiam interesses escusos? Irmã Benedita foi quem a impediu de desistir completamente. A Madre Superiora, já com mais de 80 anos, chamou Helena para uma conversa que durou a noite inteira. Ela falou sobre a diferença entre o sistema e as pessoas, sobre como o mal praticado por alguns não deveria eclipsar o bem que outros faziam diariamente. Explicou que Helena tinha um dom raro, uma capacidade de trazer paz para quem sofria, e que desperdiçar esse talento seria uma forma de permitir que os poderosos vencessem 2 vezes, primeiro matando os inocentes, depois impedindo que alguém tentasse consolá-los. Convencida pelos argumentos da freira, Helena decidiu continuar seus estudos, mas com um objetivo específico: queria se especializar em cuidados paliativos, tornando-se uma profissional capaz de oferecer dignidade e conforto para aqueles que o sistema médico considerava casos perdidos. Ela sabia que não poderia salvar vidas como os médicos faziam, mas poderia fazer algo igualmente importante: garantir que as pessoas morressem em paz, cercadas de amor e respeito. Foi essa determinação que a levou a aceitar o trabalho na Mansão Santarém. Quando soube que precisava cuidar de uma criança traumatizada, Helena viu uma oportunidade de aplicar tudo o que havia aprendido sobre dor e cura.
Ela não imaginava que, ao cruzar os portões daquela propriedade imponente, estaria entrando no território do homem que, anos antes, havia financiado os testes clínicos que tanto a atormentavam. Rodrigo Santarém observou Helena desde o primeiro momento com uma intensidade que ela achou perturbadora. Havia algo nos olhos dele que a deixava inquieta, uma mistura de admiração e culpa que ela não conseguia decifrar. Durante os primeiros dias, ele manteve distância, aparecendo apenas durante as refeições ou quando precisava discutir algo relacionado aos cuidados de Miguel. Mas Helena sentia seu olhar sobre ela constantemente, como se ele estivesse estudando cada movimento, cada expressão, cada palavra que ela dirigia ao menino. Miguel Santarém era uma criança ferida que expressava sua dor através da raiva. Aos 15 anos, havia se tornado um adolescente arredio, que alternava entre explosões de fúria e silêncios prolongados que preocupavam até mesmo os psicólogos contratados por Rodrigo. Nenhum dos profissionais conseguia atravessar a barreira de desconfiança que o garoto havia construído ao redor de si mesmo. Ele havia aprendido muito cedo que os adultos eram criaturas não confiáveis, que prometiam amor, mas desapareciam quando mais se precisava deles. Helena percebeu imediatamente que Miguel não precisava de mais uma figura de autoridade, mas sim de alguém que o visse como um ser humano digno de respeito e compreensão. Nos primeiros dias ela não tentou impor regras ou rotinas, simplesmente se fez presente, oferecendo sua companhia sem exigir nada em troca. Quando Miguel gritava, ela permanecia calma. Quando ele se isolava em seu quarto, ela deixava bandejas de comida na porta e se afastava silenciosamente. Quando ele quebrava objetos em ataques de raiva, ela os recolhia sem reclamações, apenas perguntando se ele havia se machucado. Lentamente, a estratégia de Helena começou a surtir efeito. Miguel começou a testar os limites de sua paciência, fazendo travessuras cada vez mais elaboradas, para ver se ela também o abandonaria como todos os outros. Certa manhã, ela encontrou todos os seus livros jogados na piscina. Em vez de se irritar, Helena pediu ajuda a Miguel para resgatá-los, explicando que alguns deles eram presentes especiais das freiras que a criaram. Juntos, passaram a tarde, tentando secar as páginas ao sol, e foi nesse momento que Miguel fez a primeira pergunta pessoal. Por que ela não tinha filhos próprios para cuidar? A resposta de Helena foi honesta, mas cuidadosa. Ela contou sobre sua infância no convento, sobre como havia aprendido que existem muitas formas de ser mãe, e que cuidar dele era uma das experiências mais gratificantes de sua vida. Miguel, que esperava uma resposta superficial ou piedosa, ficou surpreso com a sinceridade dela. Pela primeira vez em anos, sentiu que um adulto o estava tratando como igual, sem condescendência ou falsidade. Rodrigo assistia a essa transformação gradual de Miguel com uma mistura de gratidão e melancolia. Helena havia conseguido em poucas semanas aquilo que ele tentava há anos, fazer o garoto sorrir genuinamente. Ele observava os dois brincando no jardim, estudando juntos na biblioteca, conversando durante as refeições, e sentia uma dor estranha no peito. Não era apenas inveja, mas também uma profunda admiração pela capacidade de Helena de curar feridas que ele nem sabia como abordar. As tardes se tornaram o momento favorito de Rodrigo. Ele fingia trabalhar em seu escritório, mas, na verdade, passava horas observando Helena e Miguel através das janelas. Ela havia criado uma rotina de estudos que misturava obrigações escolares com atividades lúdicas. Ensinava matemática usando receitas de culinária, explicava geografia através de histórias de viagem, tornava a literatura viva através de dramatizações no jardim. Miguel, que antes via os estudos como uma tortura, começou a demonstrar interesse genuíno pelo aprendizado. Mas foi durante uma dessas tardes de observação que Rodrigo notou algo que o atingiu como um soco no estômago. Helena estava ensinando Miguel sobre o sistema circulatório usando um boneco anatômico, quando o garoto fez uma pergunta sobre medicamentos e seus efeitos no corpo humano. A expressão dela mudou instantaneamente. Rodrigo viu uma sombra passar por seus olhos, uma tensão que tomou conta de seus ombros. Ela respondeu à pergunta de forma técnica, precisa,
Mas havia algo em sua voz que revelava conhecimento demais sobre um assunto que deveria ser apenas acadêmico para alguém de sua idade e formação. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Algo sobre a reação de Helena o incomodava profundamente, despertando uma paranoia que ele cultivara ao longo de décadas, lidando com pessoas que poderiam representar ameaças ao seu império. Decidiu investigar o passado dela mais profundamente. Até então, havia se contentado com uma verificação superficial de antecedentes, focando apenas em sua capacidade profissional e na ausência de registros criminais. Mas agora queria saber tudo sobre Helena Carvalho. Os detetives particulares que Rodrigo contratou eram discretos e eficientes. Em uma semana, ele tinha em suas mãos um dossiê completo sobre a vida de Helena, desde sua infância no convento até sua formação acadêmica. Foi ao ler sobre seu trabalho voluntário no Hospital São Vicente que Rodrigo sentiu o mundo desabar ao seu redor. O nome do hospital era familiar demais. Ele se lembrava claramente de ter autorizado testes clínicos naquela instituição anos antes, durante uma fase de expansão agressiva dos negócios da Santarém Farmacêutica. Rodrigo passou a noite revirando arquivos em seu cofre particular, procurando os documentos relacionados àqueles testes. Quando finalmente os encontrou, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar as páginas. Lá estavam todos os relatórios que ele havia tentado esquecer: os efeitos colaterais graves, as mortes inexplicadas, os acordos de silêncio assinados com famílias desesperadas. E lá estava também o nome do Dr. Eduardo Menezes, o diretor do hospital, que havia facilitado os testes em troca de generosas doações para a instituição. A revelação foi devastadora. Helena não havia chegado à sua casa por acaso. Ela sabia exatamente quem ele era, o que ele havia feito. Mas por que ela aceitaria trabalhar para o homem responsável pela morte de pessoas que ela havia cuidado pessoalmente? Era vingança? Chantagem? Ou algo ainda mais complexo e perigoso? Durante os dias seguintes, Rodrigo observou Helena com uma paranoia crescente, procurando sinais de que ela estava planejando algo contra ele. Verificou se ela havia instalado dispositivos de escuta em seu escritório, se estava fotografando documentos confidenciais, se estava em contato com jornalistas ou autoridades, mas não encontrou nada suspeito. Helena continuava sua rotina normal, cuidando de Miguel com a mesma dedicação, tratando os funcionários com a mesma gentileza, comportando-se exatamente como uma jovem comum que estava simplesmente fazendo seu trabalho. A única mudança perceptível era na forma como ela olhava para Rodrigo. Antes, seus olhos refletiam uma curiosidade tímida, quase reverente. Agora, havia algo diferente naquele olhar verde. Uma intensidade que ele não conseguia decifrar. Não era ódio, não era medo. Era algo mais sutil e perturbador, como se ela estivesse estudando-o, tentando entender quem ele realmente era por trás da máscara de respeitabilidade que usava há tanto tempo. Certa noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão devido à insônia que se tornara crônica, Rodrigo ouviu Helena cantando no quarto de Miguel. Era uma canção, de ninar que ele não reconhecia, melodiosa e triste ao mesmo tempo. Aproximou-se da porta entreaberta e viu uma cena que o comoveu profundamente. Helena estava sentada na beira da cama, acariciando os cabelos de Miguel enquanto cantava baixinho. O garoto, que havia passado anos sofrendo de pesadelos e insônia, dormia profundamente, com uma expressão de paz que Rodrigo não via há muito tempo. Foi nesse momento que Rodrigo compreendeu a verdade terrível e libertadora ao mesmo tempo. Ele estava se apaixonando por Helena. Não era apenas atração física, embora ela fosse incrivelmente bela. Não era apenas admiração por sua competência profissional, embora ela fosse extraordinariamente talentosa. Era algo mais profundo e perturbador. Ele estava se apaixonando pela mulher que representava tudo aquilo que ele havia destruído ao longo da vida. Helena era a inocência que ele havia corrompido, a compaixão que ele havia sufocado, a integridade que ele havia vendido em nome do lucro e do poder. Os meses seguintes foram uma tortura silenciosa para Rodrigo.
Ele se via preso em uma contradição impossível. Quanto mais tentava manter distância de Helena, mais intensamente sentia sua presença. Durante as refeições, fingir indiferença enquanto ela conversava animadamente com Miguel sobre os progressos dele na escola era um exercício de autocontrole que o deixava exausto. Quando ela ria das piadas do garoto, o som ecoava em sua mente durante horas. Quando ela usava aquele vestido azul que realçava seus olhos verdes, ele precisava se retirar para o escritório para recuperar a compostura. Helena, por sua vez, havia percebido a mudança no comportamento de Rodrigo, mas interpretava sua distância como desaprovação. Ela acreditava que talvez ele estivesse insatisfeito com seu trabalho, ou que estivesse planejando dispensá-la. A insegurança a corroía, especialmente porque havia se afeiçoado genuinamente a Miguel e não suportava a ideia de abandoná-lo quando ele mais precisava de estabilidade. O garoto havia se transformado completamente. Suas notas melhoraram. Drasticamente, os ataques de raiva cessaram, e ele até havia feito alguns amigos na escola. Uma noite de tempestade mudou tudo. Os ventos vindos do oceano eram tão fortes que faziam a mansão inteira vibrar, e os trovões ecoavam como canhões pelos corredores de mármore. Miguel, que ainda sofria de fobias relacionadas a barulhos altos, acordou em pânico. Helena correu para consolá-lo, mas encontrou o quarto vazio. Desesperada, começou a procurá-lo pela casa, gritando seu nome, enquanto a tempestade se intensificava lá fora. Foi Rodrigo quem a encontrou no jardim, encharcada pela chuva, procurando Miguel, entre as árvores que balançavam violentamente. Ele estava usando apenas uma camiseta e calças de pijama, mas não hesitou em sair no temporal para ajudá-la. Juntos, vasculharam cada canto da propriedade até encontrarem o garoto escondido na antiga capela da família, um pequeno edifício gótico que não era usado há décadas. Miguel estava encolhido atrás do altar, tremendo de medo e frio. Helena abraçou o menino com força, sussurrando palavras de consolo, enquanto as lágrimas se misturavam à chuva em seu rosto. Rodrigo observou a cena com uma emoção que não sentia há anos. Havia algo de sagrado naquele momento. Helena, protegendo Miguel como uma mãe, protegeria seu filho, oferecendo seu próprio corpo como escudo contra os medos dele. Quando ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Rodrigo, ele viu neles uma gratidão profunda, mas também algo mais: reconhecimento. Como se finalmente ela estivesse vendo o homem real por trás da máscara de poder e frieza. Os três voltaram para a mansão molhados e exaustos. Helena levou Miguel para seu quarto e passou a noite ao lado da cama dele, garantindo que os pesadelos não voltassem. Rodrigo ficou no corredor, incapaz de se afastar, ouvindo-a cantar baixinho até que tanto ela quanto o garoto adormecessem. Foi só então que ele se permitiu entrar no quarto, apenas para cobri-la com um cobertor. Helena estava dormindo em uma cadeira desconfortável, com o rosto marcado pelo cansaço, mas sereno na sua dedicação. Na manhã seguinte, quando Helena acordou, encontrou um envelope embaixo da porta de seu quarto. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia elegante mas trêmula de Rodrigo. Ele agradecia por tudo que ela havia feito por Miguel, reconhecia que nunca havia visto o garoto tão feliz e equilibrado, e admitia que sua presença havia transformado não apenas a vida de Miguel, mas toda a atmosfera da casa. No final da carta, havia um pedido estranho. Se ela pudesse, gostaria que o encontrasse na biblioteca às 8 da noite para uma conversa importante. Helena passou o dia inteiro especulando sobre o que Rodrigo queria discutir. Talvez fosse uma proposta para que ela se mudasse definitivamente para a mansão. Ou talvez fosse justamente o oposto: sua demissão. A insegurança a acompanhou durante todas as atividades do dia, desde as aulas com Miguel até o jantar, onde ela mal conseguiu comer enquanto observava Rodrigo discretamente. Ele também parecia nervoso, mais quieto que o habitual, perdido em pensamentos que ela não conseguia decifrar. Às 8h, em ponto, Helena bateu na porta da biblioteca. Rodrigo a estava esperando, de pé diante da lareira acesa, com 2 taças de vinho sobre a mesa de mogno
que dominava o centro do ambiente. A biblioteca era impressionante. Paredes cobertas de livros do chão ao teto, escadas móveis de madeira, poltronas de couro que pareciam abraçar quem se sentava nelas. Helena havia passado muitas tardes ali com Miguel, mas nunca à noite, quando a luz dourada das lâmpadas criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Rodrigo ofereceu uma taça a ela, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Helena aceitou, mas mal tocou nos lábios no vinho. A tensão entre eles era palpável, carregada de coisas não ditas que pairavam no ar como fantasmas. Rodrigo começou falando sobre Miguel, elogiando os progressos extraordinários do garoto, mas Helena percebia que havia algo mais importante que ele queria dizer e não conseguia encontrar as palavras certas. Finalmente, Rodrigo se aproximou da janela que dava para o oceano e falou sem olhar para ela. Disse que havia descoberto sobre seu passado no Hospital São Vicente, sobre sua conexão com os testes clínicos que ele havia financiado anos antes. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Havia chegado o momento que ela temia desde o primeiro dia na mansão. Ele sabia quem ela realmente era e agora tudo mudaria. Mas a reação de Rodrigo não foi a que ela esperava. Em vez de acusações ou ameaças, ele se virou para ela com os olhos cheios de uma dor que Helena nunca havia visto antes. Ele falou sobre os erros que havia cometido, sobre as vidas que havia destruído em nome da ambição, sobre o peso da culpa que carregava como uma pedra no peito. Disse que não esperava perdão, porque sabia que seus crimes eram imperdoáveis, mas que precisava que ela soubesse que não passava um dia sem que ele se arrependesse profundamente de cada decisão que havia tomado. Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura confusa de raiva, tristeza e algo que não conseguia nomear. Parte dela queria gritar, acusá-lo de ser um assassino, fazer com que ele pagasse por cada vida perdida. Mas outra parte via um homem destroçado pela culpa, alguém que havia perdido a própria alma no processo de construir um império, e agora vivia assombrado pelas consequências de suas escolhas. Quando Rodrigo terminou de falar, Helena ficou um longo tempo calada, olhando para a lareira onde as chamas dançavam como espíritos inquietos. Finalmente, ela disse que havia vindo trabalhar para ele, sabendo exatamente quem ele era, que havia investigado sua identidade assim, que soube do emprego, que havia reconhecido o nome Santarém nos documentos que conseguiu obter sobre os testes clínicos. Rodrigo ficou chocado. Se ela sabia quem ele era, por que havia aceitado o trabalho? A resposta de Helena foi simples e devastadora, porque queria olhar nos olhos do homem responsável pela morte de pessoas que ela havia amado como família. Queria entender como alguém podia tomar decisões tão cruéis e ainda conseguir dormir à noite. Mas ao longo dos meses, vendo-o interagir com Miguel, observando sua solidão, presenciando momentos de vulnerabilidade genuína, ela havia descoberto algo que a surpreendeu. Ele não era o monstro que ela havia imaginado, mas sim um homem que havia se perdido completamente e agora vivia aprisionado pelas consequências de suas próprias escolhas. A confissão de Helena criou um silêncio denso entre eles, carregado de verdades que ambos haviam evitado enfrentar. Rodrigo se sentiu nu diante dela, mais exposto do que jamais estivera diante de qualquer pessoa. Saber que ela havia vindo até ali com a intenção de confrontá-lo, mas havia permanecido mesmo depois de conhecê-lo verdadeiramente, despertou nele uma emoção que não sabia como processar. Era gratidão misturada com terror, alívio temperado por uma vulnerabilidade que o deixava completamente desarmado. Helena se aproximou da estante de livros, passando os dedos pelas lombadas dos volumes enquanto organizava seus pensamentos. Ela falou sobre Dona Conceição, a primeira paciente que havia visto morrer nos testes clínicos. Descreveu como a senhora havia recuperado a esperança nos primeiros dias do tratamento, como havia voltado a sonhar com um futuro sem dor, apenas para ser traída por um sistema que havia como descartável. Rodrigo ouviu cada palavra como um açoite na alma, imaginando o rosto de cada vítima que ele nunca havia conhecido pessoalmente. Quando Helena terminou de falar, ela se virou para ele com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de ódio.
Eram lágrimas de alguém que havia carregado esse peso sozinha durante anos, alguém que finalmente podia dividir a dor com a única pessoa que poderia verdadeiramente compreendê-la. Rodrigo deu um passo em direção a ela, movido por um impulso que não conseguia controlar, mas Helena ergueu a mão, pedindo que ele mantivesse distância. Ela explicou que havia passado os últimos meses tentando odiá-lo, mas havia descoberto algo perturbador. Era impossível odiar alguém que já se odiava tanto. Rodrigo vivia em uma prisão de culpa e remorso que era mais eficaz que qualquer punição legal. Ele havia se tornado seu próprio carrasco, executando-se lentamente através do isolamento, da solidão, da incapacidade de formar conexões genuínas com outros seres humanos. A conversa se estendeu pela madrugada. Eles falaram sobre moralidade, sobre redenção, sobre a possibilidade de uma pessoa verdadeiramente mudar após cometer crimes imperdoáveis. Helena contou sobre as noites em que havia ficado acordada, imaginando diferentes formas de fazê-lo, pagar pelos seus crimes, desde denunciá-lo às autoridades até métodos mais diretos e pessoais. Mas também falou sobre como havia visto sua humanidade nas pequenas gentilezas que ele demonstrava sem perceber. A forma como tratava os funcionários mais antigos da mansão, a preocupação genuína com o bem-estar de Miguel, os momentos em que ela o surpreendia olhando o oceano com uma tristeza profunda nos olhos. Rodrigo, por sua vez, falou sobre sua infância, sobre como havia crescido em uma família onde o poder era mais valorizado que a compaixão, onde o sucesso financeiro era medido em vidas humanas sacrificadas no altar do lucro. Ele não tentou se justificar ou buscar absolvição, mas queria que Helena entendesse que o monstro que ele havia se tornado não nasceu pronto, mas foi cuidadosamente cultivado ao longo de décadas de decisões moralmente questionáveis que se tornaram progressivamente mais fáceis de tomar. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons rosados que se refletiam no oceano, ambos estavam exaustos emocionalmente. Helena se levantou para sair, mas Rodrigo a chamou pelo nome. Ela se virou e ele disse algo que mudaria tudo entre eles, que havia se apaixonado por ela, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso, porque ela representava tudo o que ele havia perdido de si mesmo, tudo o que ele poderia ter, sido se tivesse feito escolhas diferentes. Helena ficou imóvel por um longo momento, processando a declaração. Então, com uma voz tão baixa que ele quase não conseguiu ouvir, ela admitiu que também sentia algo por ele, mas que esse sentimento a aterrorizava. Como poderia amar o homem responsável por tanta dor? Como poderia trair a memória das pessoas que havia visto morrer em nome dos lucros dele? Era uma traição não apenas às suas próprias convicções, mas a todas as vítimas que ele havia feito ao longo dos anos. Nos dias seguintes, a atmosfera na mansão mudou completamente. Helena e Rodrigo se evitavam conscientemente, mas a tensão entre eles era tão intensa que até Miguel percebeu que algo estava diferente. O garoto começou a fazer perguntas sobre por que Helena parecia triste, por que Rodrigo havia voltado a se trancar no escritório como nos velhos tempos. A preocupação de Miguel apenas intensificava a culpa que ambos sentiam. Eles haviam encontrado uma conexão proibida que ameaçava destruir a estabilidade que o menino tanto precisava. Helena considerou seriamente deixar a mansão. Empacotou suas coisas 2 vezes. Escreveu cartas de demissão que depois rasgou. Chegou até a pesquisar outras oportunidades de trabalho. Mas cada vez que olhava para Miguel, via como ele havia florescido sob seus cuidados, lembrava-se de que abandoná-lo seria repetir o padrão de abandono que havia marcado toda a vida dele. O garoto não merecia pagar pelo conflito emocional que ela estava vivendo. Rodrigo, por sua parte, começou a tomar medidas drásticas para se distanciar de Helena. Contratou tutores particulares para Miguel, na esperança de reduzir a necessidade de sua presença constante na casa. Passou a fazer suas refeições no escritório, evitando os jantares familiares que haviam se tornado a parte favorita de seu dia. Chegou até a considerar viajar para São Paulo por algumas semanas, apenas para criar espaço entre eles. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. A doença de Rodrigo, que vinha progredindo silenciosamente, teve uma piora súbita. Uma manhã,
Helena o encontrou caído no chão do escritório, consciente, mas incapaz de se levantar. Suas pernas haviam finalmente cedido completamente, e os tremores em suas mãos haviam se intensificado, a ponto de tornar impossível realizar tarefas básicas, como segurar um copo ou assinar documentos. Dr. Carvalho, o médico particular de Rodrigo, foi chamado imediatamente. Após uma bateria de exames, ele confirmou o que todos temiam. A doença havia entrado em uma fase terminal. Rodrigo tinha no máximo 6 meses de vida. A notícia foi devastadora para Miguel, que havia finalmente encontrado uma figura paterna em seu tio. Mas foi ainda mais devastadora para Helena, que percebeu que seus sentimentos por Rodrigo eram mais profundos do que ela havia admitido. Confrontada com a realidade da mortalidade dele, Helena tomou uma decisão que a surpreendeu. Ela ficaria. Não importavam as complicações morais, não, importava a dor que isso poderia causar. Rodrigo estava morrendo, e ela não permitiria que ele enfrentasse os últimos meses de vida sozinho. Mas ela estabeleceu regras claras. Ela cuidaria dele como cuidava de qualquer outro paciente terminal, com profissionalismo e compaixão, mas nada além disso. Não haveria mais conversas íntimas, não haveria mais momentos de vulnerabilidade emocional. Rodrigo aceitou as condições dela sem questionar. Ele estava grato por qualquer tempo que pudesse passar na presença dela, mesmo que fosse apenas como paciente e cuidadora. Mas ambos sabiam que as regras que Helena havia estabelecido seriam quase impossíveis de manter. O amor que haviam descoberto, um pelo outro, não desapareceria simplesmente porque eles haviam decidido ignorá-lo. Os meses seguintes transformaram a mansão Santarém em um lugar de contrastes extremos. Por um lado, havia a rotina medicinal que Helena estabeleceu para cuidar de Rodrigo. Horários rigorosos para medicamentos, sessões de fisioterapia para retardar a degeneração muscular, dietas especiais preparadas pela cozinheira sob sua supervisão. Por outro lado, havia uma tensão emocional constante que permeava cada interação entre eles, cada olhar trocado, cada toque acidental, quando ela o ajudava a se mover. Helena havia se tornado uma enfermeira exemplar, eficiente e dedicada. Ela monitorava os sinais vitais de Rodrigo, administrava seus medicamentos com precisão militar, garantia que ele fizesse os exercícios prescritos pelo fisioterapeuta. Mas por trás dessa máscara profissional, ela lutava diariamente contra sentimentos que ameaçavam destruir sua determinação de manter distância emocional. Cada vez que via Rodrigo lutando para realizar tarefas simples que antes fazia sem pensar, ela sentia uma dor visceral que ia muito além da compaixão profissional. Rodrigo, por sua vez, havia se tornado um paciente modelo. Ele seguia todas as instruções de Helena sem reclamações. Tomava os medicamentos amargos sem protesto, submetia-se aos exercícios dolorosos sem demonstrar fraqueza. Mas seus olhos a seguiam constantemente, memorizado cada movimento dela, cada expressão, como se estivesse tentando gravar na memória cada segundo que passavam juntos. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e cada dia que passava era um dia a menos que teria na presença dela. Miguel, inicialmente assustado com a deterioração da saúde de Rodrigo, gradualmente se adaptou à nova realidade. O garoto havia amadurecido rapidamente diante da perspectiva de perder mais uma figura paterna. Ele assumiu responsabilidades que antes evitava, ajudando Helena sempre que possível, fazendo companhia a Rodrigo quando ela precisava descansar. A relação entre tio e sobrinho se aprofundou de uma forma que nunca havia acontecido antes, como se a proximidade da morte tivesse dissolvido as barreiras emocionais que existiam entre eles. Uma noite, enquanto Helena dava banho em Rodrigo, uma tarefa que exigia intimidade física, mas que ela executava com determinação clínica, ele finalmente quebrou o silêncio que eles haviam mantido sobre seus sentimentos. Com a voz fraca, mas firme, ele disse que não se arrependia de ter se apaixonado por ela, mesmo sabendo que era um amor impossível. Disse que ela havia trazido luz para os últimos meses de sua vida de uma forma que ele jamais imaginou possível. Helena parou o que estava fazendo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a esponja.
Ela queria dizer que ele não deveria falar sobre isso, que haviam concordado em manter apenas uma relação profissional. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela olhou nos olhos dele e viu uma honestidade brutal, uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Rodrigo não estava tentando seduzi-la ou manipulá-la. Ele estava simplesmente sendo honesto sobre seus sentimentos, porque sabia que não teria muitas oportunidades de fazê-lo. A partir daquela noite, as conversas entre eles se tornaram mais íntimas, mais honestas. Helena começou a compartilhar memórias de sua infância no convento, histórias sobre as freiras que a criaram, sonhos que havia abandonado quando decidiu se dedicar aos cuidados paliativos. Rodrigo falava sobre seus arrependimentos, sobre as decisões que gostaria de ter tomado de forma diferente, sobre como sua doença havia lhe dado uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava na vida. Foi durante uma dessas conversas que Rodrigo fez uma revelação que chocou Helena. Ele contou sobre um filho que havia tido anos antes, resultado de um relacionamento com uma das mulheres que participou dos testes clínicos em um hospital no interior de São Paulo. A mulher, chamada Carla, havia engravidado durante o período em que estava recebendo um medicamento experimental para tratamento de depressão severa. Quando ela começou a apresentar complicações durante a gravidez, Rodrigo a levou para um hospital particular em São Paulo, onde ela deu à luz um menino saudável. Carla morreu 2 semanas após o parto, vítima de uma hemorragia que os médicos acreditavam estar relacionada aos efeitos colaterais do medicamento experimental. Rodrigo, tomado pela culpa e pelo medo de que a existência da criança pudesse expor os testes ilegais, decidiu esconder o filho do mundo. Ele registrou o menino com um nome falso, colocou-o sob os cuidados de uma família de funcionários da mansão e inventou uma história sobre ele ser um órfão local que havia sido adotado informalmente pela família. O menino, agora com 25 anos, vivia nos fundos da propriedade sob a identidade de João Silva, trabalhando como jardineiro e handyman. Ele era mudo de nascença, uma condição que Rodrigo secretamente acreditava ser resultado dos medicamentos que a mãe havia tomado durante a gravidez. João não sabia de sua verdadeira paternidade, acreditando sinceramente que era apenas um empregado que havia crescido na propriedade. Helena ficou horrorizada com a revelação. A existência de João representava mais uma camada de crueldade no legado de Rodrigo. Não apenas ele havia matado a mãe do menino com seus experimentos ilegais, mas também havia negado ao filho o direito de conhecer sua verdadeira identidade. João vivia como um fantasma na propriedade onde deveria ser herdeiro, trabalhando para o homem que era seu pai biológico, sem jamais suspeitar da verdade. A descoberta de João mudou completamente a perspectiva de Helena sobre Rodrigo. Ela havia começado a acreditar que ele era capaz de redenção, que seu arrependimento era genuíno e que talvez pudesse encontrar paz antes de morrer. Mas saber que ele mantinha um filho em cativeiro emocional, negando-lhe a verdade sobre sua origem, reacendeu toda a raiva que ela havia tentado suprimir. Durante dias, Helena evitou Rodrigo, cuidando dele apenas quando absolutamente necessário e mantendo uma frieza profissional que não demonstrava há semanas. Rodrigo percebeu a mudança imediatamente e compreendeu que havia cometido um erro ao revelar o segredo sobre João. Ele tentou explicar que havia mantido a verdade escondida para proteger o rapaz, que revelar a paternidade apenas causaria mais dor e confusão, mas Helena não estava disposta a ouvir justificativas. A tensão entre eles chegou ao ponto de ruptura quando Helena decidiu confrontar João diretamente. Ela o encontrou no jardim, cuidando das roseiras que eram sua especialidade, e tentou estabelecer algum tipo de comunicação. João era um jovem alto e forte, com traços que lembravam vagamente Rodrigo, mas com uma gentileza nos olhos que contrastava completamente com a dureza do pai. Ele se comunicava através de gestos e expressões, e Helena rapidamente percebeu que era mais inteligente do que sua condição sugeria. Através de uma combinação de gestos, desenhos e paciência, Helena conseguiu estabelecer uma forma rudimentar de comunicação com João.
Ela descobriu que ele sabia ler e escrever, habilidades que havia aprendido sozinho, observando Miguel estudar. Ele demonstrou conhecimento sobre plantas medicinais, literatura clássica, que encontrava na biblioteca da mansão, e até mesmo alguns princípios básicos de farmacologia que havia absorvido ouvindo conversas entre Rodrigo e seus médicos. Inteligência e a sensibilidade de João tornaram ainda mais cruel o fato de ele viver na ignorância sobre sua verdadeira identidade. Helena percebeu que ele havia passado a vida inteira se questionando sobre suas origens, observando a família Santarém de longe e se perguntando por que havia sido escolhido para viver ali. A verdade sobre sua paternidade não apenas lhe daria respostas, mas também o direito de tomar suas próprias decisões sobre seu futuro. A descoberta da existência de João havia criado uma fissura irreparável entre Helena e Rodrigo. Durante 2 semanas, ela cuidou dele com uma frieza profissional que o machucava mais que qualquer sintoma de sua doença. Rodrigo compreendia a raiva dela, mas também sentia que estava perdendo rapidamente a única pessoa que havia conseguido enxergar sua humanidade por trás dos crimes que havia cometido. A cada dia que passava sem um olhar gentil ou uma palavra carinhosa de Helena, ele sentia como se estivesse morrendo um pouco mais rápido. Miguel percebeu imediatamente a mudança na atmosfera da casa. O garoto, que havia se acostumado com a harmonia crescente entre Helena e Rodrigo, agora presenciava uma tensão que o deixava ansioso e confuso. Ele tentou conversar com ambos separadamente, mas Helena desviava o assunto e Rodrigo simplesmente dizia que eram questões de adultos que não deviam preocupá-lo. A resposta insatisfatória apenas aumentou a determinação de Miguel de descobrir o que estava acontecendo. Foi durante uma dessas investigações que Miguel se deparou com uma cena que mudaria tudo. Ele havia saído pela manhã para procurar Helena e a encontrou no jardim, ensinando João a escrever seu próprio nome. O jovem jardineiro estava concentrado, formando cuidadosamente cada letra em um caderno que Helena havia lhe dado. Havia algo na cena que intrigou Miguel. A dedicação com que Helena tratava João, a paciência infinita, a forma como seus olhos brilhavam quando ele conseguia escrever uma palavra corretamente. Miguel observou por alguns minutos, antes de se aproximar. Helena explicou que estava ajudando João a melhorar sua educação, que havia descoberto que ele era muito mais inteligente do que as pessoas imaginavam. Miguel, sempre perspicaz para sua idade, notou algo estranho na forma como João olhava para a mansão, uma mistura de admiração e melancolia que sugeria uma conexão mais profunda com aquele lugar do que a de um simples empregado. Naquela noite, Miguel confrontou Rodrigo diretamente. O garoto havia amadurecido muito nos últimos meses, e sua abordagem foi surpreendentemente madura. Ele disse que percebia que algo estava errado entre Helena e Rodrigo, que a tensão estava afetando toda a casa e que ele tinha direito de saber o que estava acontecendo, especialmente se isso pudesse resultar na saída de Helena da mansão. Rodrigo olhou para o sobrinho por um longo momento, vendo nele um reflexo de si mesmo em uma idade em que ainda havia esperança de se tornar uma pessoa melhor. A honestidade, no olhar de Miguel, o desarmou completamente. Ele havia mentido para tantas pessoas ao longo da vida, havia escondido verdades por conveniência ou covardia, mas não conseguia mentir para aquele garoto que o olhava com confiança e amor genuíno. Confissão de Rodrigo sobre João foi devastadora para Miguel. O menino ficou em choque ao descobrir que havia um primo vivendo na mesma propriedade há anos, alguém que ele havia visto inúmeras vezes, mas nunca havia considerado como família. A revelação também explicou muitas coisas que Miguel havia notado, mas nunca questionado. Por que João sempre parecia saber tanto sobre a família? Por que ele cuidava da propriedade com um zelo que ia além de suas obrigações profissionais? Por que seus olhos se iluminavam sempre que via Miguel brincando no jardim? Miguel exigiu conhecer João adequadamente, não como patrão e empregado, mas como primo e primo. Rodrigo tentou explicar as complicações que isso poderia gerar, mas Miguel foi inflexível. Ele disse que já havia perdido muitas pessoas em sua vida, que não permitiria que mais um membro da família
vivesse como estranho apenas por causa das decisões erradas dos adultos. O encontro entre Miguel e João foi emocionante e complexo. Miguel, com sua típica franqueza juvenil, tentou explicar a situação através de gestos e desenhos. João, inicialmente confuso, gradualmente começou a compreender o que o garoto estava tentando comunicar. Quando finalmente entendeu que Miguel o estava chamando de primo, que estava tentando dizer que eles eram família, João desabou em lágrimas silenciosas. Helena observou o encontro de longe, sentindo seu coração se partir ao ver a emoção genuína de ambos os jovens. João havia passado a vida inteira se sentindo um outsider, alguém que não pertencia verdadeiramente a lugar nenhum. Miguel, que havia sofrido com abandono e rejeição, reconhecia instantaneamente a dor de alguém que também se sentia invisível. A conexão entre eles foi imediata e profunda. Nos dias seguintes, Miguel assumiu a missão de integrar João à família. Ele insistiu que o primo jantasse com eles, que participasse das atividades da casa, que fosse tratado como membro da família e não como empregado. Helena apoiou completamente essa iniciativa, vendo nela uma oportunidade de corrigir pelo menos parte da injustiça que havia sido cometida contra João. Rodrigo assistiu a essa transformação com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava genuinamente feliz em ver João finalmente recebendo o reconhecimento e o carinho que merecia. Por outro lado, a situação apenas intensificava sua culpa, mostrando-lhe de forma clara como suas decisões haviam privado, não apenas João, mas também Miguel de uma relação familiar que poderia ter enriquecido a vida de ambos durante anos. A mudança na dinâmica familiar teve um efeito inesperado em Helena. Ver a generosidade de Miguel, a gratidão silenciosa de João e até mesmo a dor genuína de Rodrigo ao confrontar as consequências de suas ações, começou a amolecer a raiva que ela havia cultivado nas últimas semanas. Ela começou a perceber que Rodrigo não era apenas o monstro que havia criado em sua mente, mas também uma pessoa complexa, capaz de amor e arrependimento genuínos. Uma noite, enquanto ajudava João a escrever uma carta para si mesmo, onde expressava seus sentimentos sobre descobrir sua verdadeira identidade, Helena teve uma revelação. João escreveu, com sua caligrafia ainda incerta, mas determinada, que não se sentia raivoso por ter vivido na ignorância durante tantos anos. Em vez disso, sentia-se grato por finalmente saber a verdade, por ter a chance de formar uma relação real com Miguel, por poder ser ele mesmo pela primeira vez na vida. A maturidade emocional de João, sua capacidade de perdoar sem amargor, fez Helena questionar sua própria rigidez moral. Se João, que havia sido a maior vítima de toda aquela situação, podia encontrar paz e perdão, quem era ela para se agarrar tão tenazmente à raiva? Ela começou a perceber que sua inflexibilidade não estava ajudando ninguém, apenas criando mais sofrimento em uma situação que já havia causado dor suficiente. A mudança de perspectiva de Helena coincidiu com uma piora significativa no estado de saúde de Rodrigo. Dr. Carvalho havia reduzido sua estimativa de tempo de vida para 2 meses, talvez menos. Os músculos de Rodrigo estavam se deteriorando rapidamente e ele havia começado a ter dificuldades para engolir, um sintoma que indicava que a doença estava afetando funções vitais básicas. Confrontada com a realidade iminente da morte de Rodrigo, Helena percebeu que havia desperdiçado semanas preciosas, mantendo uma distância emocional que servia apenas para proteger seu próprio orgulho. Ela havia se tornado enfermeira para trazer conforto e dignidade para pessoas em seus últimos momentos de vida, mas estava negando exatamente isso para o homem por quem havia se apaixonado, independentemente da complexidade moral dessa paixão. Naquela noite, depois que Miguel e João foram dormir, depois de mais uma sessão de troca de histórias e tentativas de comunicação, Helena entrou no quarto de Rodrigo, determinada a ter uma conversa honesta sobre o tempo que lhes restava. Ela encontrou-o acordado, olhando pela janela para o oceano que se estendia infinitamente sob a luz da lua cheia. Rodrigo se virou quando a ouviu entrar, e Helena viu em seus olhos uma mistura de esperança e resignação que a comoveu profundamente.
Sem dizer uma palavra, ela se aproximou da cama e, pela primeira vez em semanas, segurou a mão dele. A pele estava fria e as veias salientes, mas o aperto foi firme e cheio de significado. O toque da mão de Helena quebrou uma barreira que Rodrigo havia construído ao redor de seu coração durante as semanas de frieza entre eles. Ele havia se preparado para morrer sozinho, convencido de que havia perdido para sempre a única pessoa que conseguira ver sua humanidade por trás dos crimes que havia cometido. Agora, sentindo o calor da pele dela contra a sua, ele se permitiu esperar que talvez pudesse encontrar alguma forma de paz nos dias que lhe restavam. Helena se sentou na beira da cama, mantendo a mão de Rodrigo entre as suas. Sua voz estava baixa, mas firme quando ela começou a falar. Disse que havia passado as últimas semanas lutando contra seus próprios sentimentos, tentando reconciliar o amor que sentia por ele com a raiva que carregava pelas vítimas de seus crimes. Havia descoberto que era possível amar alguém e, ao mesmo tempo, condenar suas ações, que o coração humano era complexo o suficiente para abrigar contradições aparentemente impossíveis. Rodrigo ouviu cada palavra como se fosse uma absolvição, não pelos crimes que havia cometido, mas pela condenação de morrer sem amor. Helena explicou que havia tomado uma decisão. Ela passaria os últimos meses da vida dele ao seu lado, não apenas como enfermeira, mas como a mulher que se apaixonara por ele apesar de tudo. Ela não poderia perdoar seus crimes, mas poderia perdoar o homem que ele havia se tornado após reconhecer a magnitude de suas falhas. A partir daquela noite, a atmosfera na mansão Santarém mudou drasticamente. Helena voltou a cuidar de Rodrigo, com a ternura que havia demonstrado antes da descoberta sobre João. Mas agora, com uma profundidade emocional ainda maior, ela passou a dividir suas noites entre o quarto dele e o próprio quarto, sempre presente quando ele precisava, mas também cuidando de si mesma para poder oferecer o melhor cuidado possível. Miguel e João se tornaram parceiros inseparáveis, desenvolvendo uma linguagem própria, que misturava gestos, desenhos e expressões faciais. João havia se mudado para um quarto na casa principal, abandonando os alojamentos dos funcionários onde vivera durante anos. A transformação nele era notável. Pela primeira vez na vida, ele sorria genuinamente, participava das refeições familiares e até mesmo começou a demonstrar interesse em aprender sobre os negócios da família. Rodrigo observava essa nova dinâmica familiar com uma mistura de alegria e melancolia. Ver João finalmente sendo tratado como filho lhe trazia uma satisfação profunda, mas também intensificava seu arrependimento pelos anos perdidos. Ele havia privado João não apenas de uma identidade, mas de décadas de amor familiar que nunca poderiam ser recuperadas. Durante uma conversa íntima com Helena, Rodrigo expressou seu desejo de fazer mais por João antes de morrer. Ele queria oficializar legalmente o reconhecimento de paternidade, garantir que João recebesse uma educação adequada e, principalmente, assegurar que o jovem tivesse recursos suficientes para escolher livremente seu futuro. Helena apoiou completamente essas iniciativas, vendo nelas sinais genuínos de redenção. O processo de reconhecimento legal de João como filho de Rodrigo foi complexo, envolvendo advogados especializados e exames de DNA. João participou de tudo com uma dignidade silenciosa que impressionou todos os profissionais envolvidos. Quando os resultados confirmaram oficialmente a paternidade, João abraçou Rodrigo pela primeira vez em suas vidas. Foi um momento carregado de emoção para toda a família, especialmente para Miguel, que finalmente viu seu primo receber o reconhecimento que sempre mereceu. Com a situação legal de João resolvida, Rodrigo começou a trabalhar em seu último projeto, uma fundação que ofereceria cuidados médicos gratuitos e dignos para comunidades carentes, especificamente focada em compensar algumas das injustiças que suas empresas haviam cometido no passado. Helena foi designada como diretora da fundação, uma posição que lhe permitiria canalizar sua experiência em cuidados paliativos para um propósito maior. A criação da fundação despertou interesse da mídia, especialmente porque envolvia
A admissão pública de práticas questionáveis da Santarém Farmacêutica. Rodrigo decidiu ser completamente transparente sobre seus crimes passados, oferecendo depoimentos detalhados para jornalistas investigativos que haviam passado anos tentando expor as práticas ilegais da empresa. A confissão pública foi devastadora para sua reputação, mas também foi profundamente libertadora. Helena acompanhou Rodrigo durante todas as entrevistas, segurando sua mão quando as perguntas se tornavam particularmente difíceis, oferecendo água quando sua voz falhava devido à progressão da doença. Ela viu um homem que havia decidido enfrentar suas ações passadas com coragem, mesmo sabendo que isso destruiria qualquer legacy positivo que pudesse ter esperado deixar. As reações públicas às confissões de Rodrigo foram mistas. Algumas famílias de vítimas expressaram gratidão por finalmente receberem reconhecimento oficial do que haviam sofrido. Outras rejeitaram qualquer tentativa de redenção, argumentando que nenhuma quantidade de caridade poderia compensar as vidas perdidas. Helena compreendeu ambas as reações, mas manteve sua convicção de que permitir que Rodrigo morresse em paz era a escolha certa para ela pessoalmente. Durante esse período tumultuado, a saúde de Rodrigo continuou a se deteriorar rapidamente. Ele havia perdido significativamente peso, sua voz estava mais fraca, e os períodos de lucidez começaram a se alternar com momentos de confusão mental. Dr. Carvalho ajustou continuamente os medicamentos para a dor, mas advertiu que chegaria um momento em que mesmo os analgésicos mais fortes não seriam suficientes. Uma noite, quando a dor estava particularmente intensa, Rodrigo fez um pedido que surpreendeu Helena. Ele disse que queria gravar uma mensagem para ela, algo que ela pudesse ouvir depois que ele morresse. Helena inicialmente relutou, temendo que fosse uma experiência muito dolorosa, mas Rodrigo insistiu, explicando que havia coisas que precisava dizer enquanto ainda tinha forças para fazê-lo. A gravação foi feita em seu escritório, na presença apenas de Helena. Rodrigo falou sobre como ela havia transformado sua vida, sobre como o amor dela havia lhe dado coragem para enfrentar seus erros, sobre como ela representava tudo que havia de melhor na humanidade. Ele expressou sua gratidão por ela ter escolhido ficar ao seu lado apesar de tudo, e pediu que ela continuasse seu trabalho de cuidar dos outros, mesmo depois que ele se fosse. Mais importante, Rodrigo gravou instruções específicas sobre seus desejos para depois da morte. Ele queria que Helena continuasse cuidando de Miguel e João, que assumisse oficialmente a guarda de ambos, se eles concordassem. Queria que a fundação se tornasse seu principal legado, compensando algumas das vidas que ele havia destruído. E queria que Helena soubesse que, apesar de todos os seus crimes, os meses que passaram juntos haviam sido os mais significativos de sua vida. Quando a gravação terminou, ambos estavam emocionalmente exaustos. Helena ajudou Rodrigo a voltar para a cama, e pela primeira vez desde que haviam se conhecido, ela se deitou ao lado dele, apenas segurando-o enquanto ele dormia. Não houve nada físico além do conforto de estarem juntos, mas foi um momento de intimidade emocional que selou definitivamente o amor impossível que haviam encontrado um no outro. Nas semanas seguintes, as forças de Rodrigo declinaram rapidamente. Ele passou a maior parte do tempo dormindo, acordando apenas para breves períodos de lucidez, durante os quais procurava por Helena com os olhos. Miguel e João se revezavam fazendo companhia, lendo para ele, contando sobre suas atividades diárias. A casa havia se tornado um lugar de vigília silenciosa, onde todos esperavam pelo inevitável final que se aproximava. A última semana de vida de Rodrigo foi marcada por uma serenidade inesperada. A dor física havia atingido níveis que exigiam sedação constante, mas nos momentos de lucidez, ele demonstrava uma paz que surpreendeu até mesmo o Dr. Carvalho. Era como se, tendo finalmente confrontado todos os seus demônios e recebido o perdão da única pessoa cuja opinião realmente importava para ele, Rodrigo pudesse enfrentar a morte sem o terror que havia o atormentado durante anos. Helena não saía do lado dele. Ela havia estabelecido uma rotina que garantia que ele nunca acordasse sozinho. Durante o dia,
Ela se revezava com uma enfermeira particular para monitorar seus sinais vitais, administrar medicamentos e garantir seu conforto. Durante a noite, ela dormia em uma poltrona ao lado da cama, acordando ao menor som ou movimento que indicasse que ele precisava de alguma coisa. Miguel e João haviam assumido a responsabilidade de manter a casa funcionando. O garoto de 15 anos e o jovem de 25 formavam uma dupla improvável, mas eficiente, coordenando as atividades domésticas, recebendo as visitas de advogados e médicos e, principalmente, cuidando um do outro durante aquele período. Difícil, a maturidade forçada pelas circunstâncias havia criado entre eles uma conexão que ia muito além da condição de primos recém-descobertos. João, especialmente, havia passado por uma transformação profunda durante os últimos meses. Ter sua identidade reconhecida, ser tratado como membro da família e, principalmente, receber o amor incondicional de Miguel havia despertado nele uma confiança que nunca soubera que possuía. Ele havia começado a se expressar através da escrita, criando pequenos poemas e reflexões que compartilhava com Helena durante seus momentos de descanso. Uma dessas composições tocou Helena de forma particular. João havia escrito sobre perdão, sobre como descobrir que havia sido privado de sua identidade durante anos poderia tê-lo enchido de raiva, mas em vez disso, havia-lhe ensinado sobre a importância de valorizar cada momento de amor genuíno que recebia. Suas palavras escritas com a caligrafia ainda incerta de quem aprendeu a escrever na idade adulta continham uma sabedoria que impressionou Helena profundamente. Dr. Carvalho havia avisado que Rodrigo tinha no máximo alguns dias de vida. Seus órgãos vitais estavam começando a falhar, e ele passava a maior parte do tempo inconsciente. Helena sabia que o fim estava próximo, mas não estava preparada para a conversa que Rodrigo iniciou durante um de seus últimos momentos de lucidez plena. Com a voz fraca, mas determinada, Rodrigo disse que queria que Helena prometesse algo importante, que ela não desperdiçaria sua vida se sentindo culpada pelo amor que haviam compartilhado. Ele explicou que compreendia perfeitamente a complexidade moral da situação deles, mas que acreditava firmemente que o amor verdadeiro era sempre um presente, independentemente das circunstâncias que o cercavam. Helena tentou protestar, dizendo que eles deveriam aproveitar o tempo que lhes restava em vez de falar sobre o futuro, mas Rodrigo foi insistente. Ele disse que a única coisa que o preocupava em relação à morte era a possibilidade de que ela carregasse o peso de ter amado um homem imperfeito. Queria que ela soubesse que havia sido o amor dela que lhe dera coragem para tentar se redimir, que, sem ela, ele teria morrido como o monstro que havia sido durante a maior parte de sua vida. Naquela mesma noite, Rodrigo pediu para ver Miguel e João juntos. Com grande dificuldade, conseguiu se sentar na cama com a ajuda de Helena. Os dois jovens se aproximaram e Rodrigo conseguiu segurar as mãos de ambos. Sua mensagem foi simples, mas profundamente emotiva. Ele pediu que cuidassem um do outro, que se lembrassem de que eram família não apenas por sangue, mas por escolha. Pediu que perdoassem os erros que ele havia cometido e que construíssem um futuro melhor do que o passado que ele estava deixando para trás. Miguel, com lágrimas nos olhos, prometeu que sempre cuidaria de João como irmão. João, incapaz de falar, mas não de se expressar, abraçou Rodrigo com uma força que surpreendeu a todos, comunicando através do gesto toda a gratidão que não conseguia verbalizar. Foi um momento de despedida que selou definitivamente os laços familiares que haviam se formado nos últimos meses. Na manhã seguinte, Rodrigo não conseguiu mais falar. Helena permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto e amor. Ela havia decidido que, independentemente de qualquer julgamento moral que outros pudessem fazer, ela amava aquele homem e não se envergonhava desse amor. Ele havia sido capaz de mudança genuína, havia enfrentado suas falhas com coragem e havia encontrado redenção através do amor que compartilharam. Dr. Carvalho havia deixado instruções claras sobre os sinais que indicariam a proximidade do fim. A respiração de Rodrigo havia se tornado irregular, sua pressão arterial estava caindo,
e ele não respondia mais a estímulos externos. Helena sabia que eram as últimas horas, talvez os últimos minutos. Ela se inclinou sobre ele, sussurrando, no ouvido dele, todas as coisas que havia guardado no coração durante meses. Disse que o amava, que não se arrependia de nenhum momento que haviam passado juntos, que ele havia se tornado um homem melhor nos últimos meses de vida. Disse que cuidaria de Miguel e João como se fossem seus próprios filhos, que a fundação se tornaria o legado positivo que ele esperava deixar. Mais importante, Helena disse que havia aprendido com ele sobre a complexidade do perdão, sobre como era possível amar alguém sem aprovar todas as suas ações, sobre como a redenção era sempre possível para aqueles que tinham coragem de enfrentar suas falhas. Disse que ele havia morrido como um homem bom, independentemente dos erros que havia cometido no passado. Rodrigo morreu ao pôr do sol, com Helena segurando sua mão e Miguel e João ao pé da cama. Sua última respiração foi tranquila, sem luta ou agonia. Helena fechou seus olhos suavemente, beijou sua testa e permaneceu ao lado do corpo durante horas, processando a mistura de dor e alívio que sentia. O homem que ela amava havia encontrado paz, e isso era tudo o que realmente importava. Os preparativos para o funeral foram simples, conforme os desejos expressos por Rodrigo. Ele seria cremado, e suas cinzas espalhadas no oceano que havia contemplado durante tantos anos da janela de seu quarto. Não houve cerimônia religiosa formal, apenas uma reunião íntima com Helena, Miguel, João e alguns funcionários antigos da mansão que haviam desenvolvido genuína afeição pelo patrão durante seus últimos meses de vida. Helena encontrou força na necessidade de cuidar de Miguel e João durante aqueles primeiros dias após a morte de Rodrigo. Os dois jovens estavam processando não apenas a dor da perda, mas também a transformação radical de suas vidas. Miguel havia perdido mais uma figura paterna, mas desta vez havia tido a oportunidade de se despedir adequadamente e de receber amor genuíno antes da separação. João estava experimentando luto pela primeira vez, uma emoção complexa para alguém que havia acabado de descobrir o que significava ter uma família verdadeira. 6 meses após a morte de Rodrigo, a mansão Santarém havia se transformado em algo completamente diferente. O que antes era um palácio sombrio habitado por fantasmas de culpa e solidão havia se tornado um lar verdadeiro, cheio de vida, risadas e propósito. Helena havia assumido oficialmente a guarda de Miguel e João, uma formalidade legal que apenas oficializou algo que já existia no coração. Eles eram uma família, unida não apenas por circunstâncias, mas por amor genuíno e compromisso mútuo. A Fundação Rodrigo Santarém havia se tornado uma realidade impressionante. Helena dividiu seu tempo entre a administração da fundação e o cuidado direto dos pacientes em uma clínica que foi construída nos terrenos da antiga mansão. A clínica oferecia cuidados paliativos gratuitos para pessoas de comunidades carentes, exatamente como Rodrigo havia sonhado. Era irônico, mas também profundamente apropriado, que o homem que havia causado tanto sofrimento no sistema de saúde agora fosse lembrado por uma instituição dedicada a aliviar a dor dos mais necessitados. Miguel, agora com 16 anos, havia se tornado um jovem confiante e compassivo. A estabilidade emocional que encontrou com Helena e a descoberta de ter um irmão em João haviam curado completamente os traumas de abandono que carregara durante anos. Ele estava se destacando academicamente e havia desenvolvido interesse em medicina, inspirado pelo trabalho de Helena na fundação. Seus planos incluíam seguir a carreira médica, especificamente em cuidados paliativos, para continuar o legado de compaixão que Helena havia iniciado. João havia passado por uma transformação ainda mais dramática. Com o reconhecimento de sua identidade e o acesso à educação formal, ele havia descoberto uma inteligência excepcional para botânica e farmacologia. Helena havia conseguido que ele fosse aceito em um programa especial de educação para adultos na Universidade Federal da Bahia, onde estudava através de aulas adaptadas para sua condição.
Seus professores ficaram impressionados com sua capacidade de compreender conceitos complexos e sua dedicação aos estudos. A comunicação de João também havia evoluído significativamente. Helena havia encontrado um fonoaudiólogo especializado que trabalhou com ele para desenvolver formas alternativas de expressão. Embora ainda não falasse, João havia se tornado fluente em linguagem de sinais e havia desenvolvido um sistema personalizado de comunicação que misturava gestos, expressões faciais e tecnologia assistiva. Ele podia se expressar claramente sobre qualquer assunto, desde suas emoções mais profundas até conceitos acadêmicos complexos. A relação entre Helena, Miguel e João era extraordinariamente harmoniosa. Eles haviam criado tradições familiares próprias, jantares onde cada um compartilhava os acontecimentos mais importantes do dia, caminhadas pela praia ao pôr do sol, sessões de leitura onde se revezavam lendo em voz alta para os outros. João havia se tornado particularmente hábil em cozinhar, descobrindo que tinha talento natural para combinar sabores e criar pratos que eram verdadeiras obras de arte culinárias. Uma das descobertas mais surpreendentes havia sido a aptidão musical de João. Helena havia notado como ele reagia intensamente à música e decidiu presenteá-lo com um piano. Para espanto de todos, João revelou ter ouvido absoluto e uma capacidade instintiva para a composição. Ele criava melodias complexas e emotivas que comunicavam sentimentos que as palavras não conseguiam expressar. Suas composições se tornaram trilha sonora da vida familiar, tocadas durante jantares especiais e momentos de celebração. A própria Helena havia encontrado uma forma de paz que não imaginava possível. O amor que sentira por Rodrigo não havia desaparecido com sua morte, mas havia se transformado em algo diferente, uma gratidão profunda pela experiência de ter amado alguém completamente, apesar de todas as complexidades morais envolvidas. Ela havia aprendido que o coração humano era capaz de contradições extraordinárias, que era possível amar alguém cujas ações eram condenáveis, e que essa contradição não a tornava uma pessoa pior. O trabalho na fundação havia se tornado mais que uma profissão para Helena. Era uma vocação que lhe dava propósito e significado. Cada paciente que recebia cuidados dignos em seus últimos dias, cada família que encontrava conforto no momento de perda, representava uma pequena vitória contra o sofrimento desnecessário que Rodrigo havia causado no passado. Era uma forma de transformar a dor em cura, de usar as lições aprendidas com o amor impossível para criar algo positivo no mundo. Um ano após a morte de Rodrigo, em uma data que marcava o aniversário de sua primeira conversa íntima na biblioteca, Helena decidiu ouvir novamente a gravação que ele havia feito para ela. Foi uma experiência profundamente emotiva, ouvir a voz dele falando sobre amor e redenção, sobre como ela havia transformado sua vida. Mas desta vez, em vez de dor, Helena sentiu principalmente gratidão. Rodrigo havia morrido em paz, cercado de amor, tendo encontrado uma forma de redenção através da honestidade e da caridade. Durante essa reflexão, Helena tomou uma decisão importante. Ela decidiu escrever um livro sobre sua experiência, não como uma forma de autoexposição, mas como uma exploração das complexidades morais do perdão e do amor. O livro, que ela intitulou Cartas para um Homem Impossível, se tornaria um best-seller, tocando milhares de pessoas que enfrentavam seus próprios dilemas morais sobre perdão e redenção. A receita do livro foi integralmente destinada à fundação, permitindo a expansão dos serviços para outras cidades do interior da Bahia. Helena recebeu convites para palestrar em universidades e conferências médicas, compartilhando sua perspectiva única sobre cuidados paliativos e sobre como o amor pode coexistir com o julgamento moral. Miguel havia se tornado uma fonte constante de orgulho para Helena. Ele não apenas mantinha notas excelentes na escola, mas também se voluntariava na fundação sempre que possível. Sua compaixão natural e sua capacidade de se conectar com pacientes terminais lembravam Helena constantemente de por que havia escolhido aquela profissão. O garoto que chegara à mansão como uma criança ferida e raivosa
havia se transformado em um jovem que irradiava bondade e determinação. João continuava surpreendendo a todos com sua evolução. Ele havia começado a escrever, criando contos e poemas que exploravam sua experiência única de descobrir sua identidade na idade adulta. Seus textos eram publicados em revistas literárias especializadas, e ele havia se tornado uma voz importante na discussão sobre direitos de pessoas com deficiências de comunicação. Universidades começaram a convidá-lo para palestras sobre superação e identidade, apresentações que ele fazia através de intérpretes e tecnologia assistiva. A mansão, que antes era um símbolo de isolamento e culpa, havia se tornado um centro de vida e atividade. Helena havia transformado várias salas em espaços funcionais para a fundação, uma biblioteca médica, salas de consulta, espaços de convivência para familiares de pacientes. O jardim que João cuidava com tanto amor havia se tornado um lugar de meditação e paz para pessoas que enfrentavam perda e luto. Uma tarde, enquanto observava Miguel e João jogando futebol no jardim, uma atividade que haviam desenvolvido usando gestos e sinais para se comunicar durante o jogo, Helena refletiu sobre como a vida havia tomado rumos inesperados. Ela havia chegado àquela casa com 21 anos, movida pela raiva e sede de justiça. Agora, aos 24, havia encontrado uma família, um propósito e uma compreensão profunda sobre a complexidade da natureza humana. O amor que havia sentido por Rodrigo continuava sendo uma parte importante de quem ela era, mas não mais como uma fonte de conflito moral. Era uma lembrança preciosa de como o amor verdadeiro podia transformar pessoas, como o perdão podia coexistir com a responsabilização, como era possível encontrar redenção mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, Helena subiu até a varanda do quarto que havia sido de Rodrigo, agora transformado em seu escritório pessoal. O oceano se estendia infinitamente diante dela, exatamente como ele via todas as noites durante seus últimos meses de vida. Ela abriu o caderno onde escrevia cartas que nunca enviaria para ele, uma prática terapêutica que havia desenvolvido para processar seus sentimentos. Na carta daquela noite, Helena escreveu sobre gratidão. Agradeceu por ter conhecido o amor verdadeiro, mesmo que tenha chegado através de circunstâncias impossíveis. Agradeceu por Miguel e João, que haviam se tornado os filhos de seu coração. Agradeceu pela oportunidade de transformar dor em cura através do trabalho na fundação. E, principalmente, agradeceu por ter aprendido que a redenção era sempre possível, que o amor podia triunfar sobre o mais profundo dos arrependimentos, e que uma vida podia ser medida não pelos erros do passado, mas pela coragem de tentar corrigi-los. Enquanto escrevia, Helena sentia a presença de Rodrigo não como um fantasma assombrado, mas como uma memória abençoada. Ele havia encontrado paz, ela havia encontrado propósito, e juntos haviam criado um legado de amor que continuaria impactando vidas muito depois que todos eles se fossem.